a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. E com essa carta à igreja de Laodiceia, nós temos muito que aprender, porque nela o Senhor Jesus se apresenta, né, de várias maneiras para esta igreja. Para esta igreja, o Senhor, né, se apresentou de uma maneira tão extraordinária que o Senhor se apresentou ali para cada um como Ele é, dando a cada um oportunidades, né, oportunidades a qual nenhuma das outras igrejas, né, teve igual essa igreja. E quando se medita nesta igreja, vamos ver o quanto Deus, né, através de seu Filho Jesus, esteve, né, para com esta igreja. E mesmo assim, ela não o reconheceu ele da maneira que era para ser reconhecer. E verdadeiramente, né, vamos entender o porquê. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os seus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos, né, de entrar por esta carta. É uma carta qual, né, só tem críticas. Só tem crítica, né, o próprio Senhor Jesus fazendo a esta igreja. E olha que nesta igreja o Senhor se apresentou para ele de várias maneiras, como quando nós vemos aqui: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui o Senhor se apresenta, ele se apresenta aqui como uma testemunha fiel e verdadeira ao princípio da criação de Deus. Aqui o próprio Senhor se apresenta como ele é. Assim diz o Amém. Aqui ele se apresenta, o Senhor Jesus, ele se apresenta como ele é, fiel e verdadeiro.
Ele se apresenta para aquela igreja dizendo quem ele é, para que aquela igreja verdadeiramente pudesse, né, confiar nele, porque ele era uma testemunha fiel, o qual nele poderia confiar. Era verdadeiro, e por isso que cada um tinha que permanecer confiando, porque ele era uma testemunha fiel e verdadeira. Então ele se apresenta aqui, né, como fiel e verdadeiro. Então ele, né, já começa essa carta se apresentando para aquela igreja quem ele é. Segundo, ele diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Aqui ele mostra para aquela igreja verdadeiramente que independente, né, da situação, né, ele conhece a cada um deles ali como ele se encontrava. Ele conhecia cada um ali a maneira que vivia. Ele conhecia cada um a maneira que se apresentava diante dele. Ele conhecia a vida de todos eles, independente do que fizesse, né, do que falasse, da onde ia, por onde vinha, como adorava, como quando não o buscavam, quando ali, né, negligenciava, né? E aqui ele está dizendo: ei, eu conheço vocês, eu conheço as suas obras, eu sei quem vocês são, eu sei as tuas obras, sei que vocês nem são frio nem quente, tomara que fora frio ou quente. Aqui ele diz que conhece muito bem quem eles são e ele ainda opta como gostaria que eles fossem. Tomara que fora frio ou fora quente. Aí, aqui no 16, ele diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui ele dá o diagnóstico completo sobre aquela igreja, sobre aquele povo, sobre aqueles cristãos ali. Ele dá o diagnóstico completo. Aqui o Senhor se apresenta para aquele povo, para aquela igreja, para essa igreja, como médico. Quando nós vamos no médico ali, né, nós fala a situação diante dele, ali ele nos examina e logo em seguida ele dá o diagnóstico. E aqui Jesus se apresenta para esta igreja como um médico. Aqui ele né, se apresenta para esta igreja como um raio-x. E aqui para esta igreja ele dá o diagnóstico daquela igreja. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que diagnóstico, hein? Que diagnóstico. Quando nós vamos ver sobre esta igreja, nós vamos ver que Jesus não fez nada, né, diferente da realidade e da história daquele lugar, daquele povo. Jesus pega ali, né, faz uma comparação da história daquela cidade, traz a parábola e fala para este povo através desta carta, né? Se apresentando quem ele é, mostrando para eles que verdadeiramente conhece sua história, conhece suas raízes,
conhece quem eles são, conhece as suas obras, conhece o que eles praticam. Depois o Senhor vem dar o diagnóstico, como é que eles se encontram, como é que eles estão e como o Senhor gostaria que eles fossem e como eles permanecem como são e não querem mudança, não querem mudar de vida, não querem viver uma nova vida, não querem se arrepender, não querem começar novamente, né, uma vida diferente com Cristo. O Senhor, né, dá o diagnóstico completo. Vomitar-te-ei da minha boca. Igreja amada, povo de Deus, esta carta é para a minha e para a tua vida no dia que se chama hoje. É tão fácil, né, olhar para essa carta e julgar essa igreja de Laodiceia, condenar esta igreja de Laodiceia, mas quando trazemos esta palavra para nossas vidas e se colocamos como esta igreja, será que nós somos diferentes? Será que nós reconhecemos quem é Jesus como Ele é? Como Ele se apresenta para nós? Será que verdadeiramente nós conhecemos assim como Ele quer que nós o conheça? Será que nós verdadeiramente queremos ter, né, um compromisso e uma responsabilidade de verdadeiramente servirmos a Ele como Ele é, como Ele quer que nós o servimos, como Ele quer que nós lhe obedeça? Porque verdadeiramente Ele tem um diagnóstico de cada um de nossas vidas. Ele tem o diagnóstico do princípio, do meio e do fim de nossas vidas. E esta igreja recebeu crítica, não foi do homem. Essa igreja não recebeu crítica, não foi de um líder só espiritual. Esta igreja não recebeu crítica do mundo. Esta igreja não recebeu crítica dos irmãos na fé. Esta igreja recebeu crítica do Senhor Jesus. Essa igreja recebeu crítica do dono da igreja. E vamos seguir que, mediante o Senhor se apresentar para ela como Ele é, mostrar para esta igreja que Ele conhecia a cada um muito bem, depois dele fazer o diagnóstico e dizer que ia vomitá-lo, né, da sua boca. No 17 ele diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Um diagnóstico que ele usou para aquela igreja de acordo com toda a riqueza que aquela cidade tinha, de acordo com tudo que aquele povo tinha em mãos, era favorecido. Porque quando nós vamos ver a história de Laodiceia, esta cidade, né, ela foi demolida, ela foi destruída por um terremoto. Logo depois, ela foi, né, reconstruída. E quando ela foi reconstruída, ela não precisou de ajuda de governo, ela não precisou de dinheiro do governo para sua reconstrução. Mas
quem verdadeiramente reconstruiu esta cidade foi os próprios moradores desta cidade, os próprios empresários desta cidade, os próprios banqueiros desta cidade. Então, era uma cidade que verdadeiramente tinha homens, né, com poder aquisitivo, com poder financeiro muito alto. Porque ali se ajuntaram aqueles homens da própria cidade e reconstruíram e reergueram esta cidade. E colocaram esta cidade, né, para ser uma cidade ampla, para ser uma cidade desenvolvida, para ser uma cidade, né, de um comércio bem alto. Fornecer trabalho para muita gente. Então, era um povo bem financeiramente. Era uma cidade que tinha muitas pessoas bem financeiramente. E quando vamos ver que eram todos eles muito bem enriquecidos financeiramente, o Senhor usa, né, essa tática, faz esse exame de como eram os moradores desta cidade, faz um check-up completo e fala aqui para eles, dando um diagnóstico completo. Rico sou. Ele se achava um povo muito rico, porque tinha muito dinheiro, tinha muitos bens, viviam em farturas, não necessitavam de nada materialmente, financeiramente. E nada tenho falta. Aí Jesus, né, dá o resultado da vida de cada um deles, dizendo: e não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre e cego e nu. O Senhor fala para eles que eles são desgraçados, miseráveis e pobres, com todo o dinheiro, com todos os bens, com toda a fartura e prosperidade e riqueza que eles tinham materialmente, naturalmente, naquela época. Na sua cidade, tinha as melhores, clínicas oculares, os melhores colírios para a visão daquele povo. Eles entendiam muito bem sobre a visão, naquela época, visão do povo. Então eles sabiam consultar bem, passavam o colírio certo e entendiam muito bem da visão, daquela população naquela época, porque ali verdadeiramente tinham homens especializados em visão ocular. Aí Jesus diz assim: cegos. Eu fico imaginando, um profissional, médico, que tem uma profissão, e em estudar visão ocular. Conhece tudo ali, todo o procedimento sobre a visão humana. E aí Jesus chama eles de o quê? Cegos. Cegos. Aí vamos lembrar que Jesus falou para aquele povo ali, que estava diante daquele que antes era cego, que Jesus tinha dado a visão, e ele diz: esse nasceu cego, mas enxerga, e vós permaneceis cego. Então Jesus já
dá o diagnóstico da situação que cada um de nós se encontra. Aí Jesus diz, e nu, aquela cidade era constituída as lojas, pelas fábricas de melhores tecelãs da época. Ali tinha os verdadeiros, né, homens que sabiam bem manejar a costura. Eles conheciam bem o que era uma boa costura, um bom tecido, fazer uma boa, né, vestimenta, costurar bem uma boa roupa, e vendia e vivia daquele comércio de tecelãs, de costura, ali, de alfaiataria. Eu fico imaginando as roupas que essa igreja, esse povo desta cidade usavam. Devia ser muito mais melhor do que hoje essas roupas de marca que nós brasileiros conhecemos, né? Pessoas que dizem que usam roupas boas, né, chiques, e roupas, né, de uma marca sofisticada. Não se compara nem um pouco perto das vestimentas e das roupas que este povo de Laodiceia usavam, porque verdadeiramente eram bons tecidos, boas marcas de tecido, porque eles mesmo faziam, e eles eram top na costura, na alfaiataria. Era um dos povos que andavam mais bem vestidos fisicamente. Eram mulheres que usavam as melhores roupas, as roupas mais sofisticadas da época, eram as mulheres de Laodiceia que usavam. As roupas os homens usavam. Aí Jesus, dando o diagnóstico para ele, disse, e nus, porque aquele povo verdadeiramente entendia de vestimenta e andava bem vestido fisicamente, mas espiritualmente, diante do Senhor, eles estavam nus. Estavam nus. Que diagnóstico, que ensinamento que o Senhor nos traz com esta carta para nossas vidas. Como é que estamos diante do Senhor? Como é que estamos diante da presença de um Deus que nos conhece por dentro e por fora? Como é que está andando a nossa mente e o nosso coração diante desse Deus que verdadeiramente nos conhece como que nós somos? Aí ele vem no versículo 18 e diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os olhos com colírio, para que veja. Aqui o Senhor vem nos dar, né, um despertamento, porque ainda dá tempo. Ainda há tempo de recebermos verdadeiramente esse conselho vindo da parte do Senhor Jesus. Vindo do Senhor Jesus através da revelação, que é a sua palavra. Através desta verdadeira profecia, viva e poderosa para nossas vidas. Como aqui ele aconselhou a esta igreja de Laodiceia,
Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças. Ele demonstra para esta igreja que verdadeiramente tesouros, verdadeiramente que enriquece a cada um de nós, são verdadeiramente os tesouros comprados dele, vindo dele, passado pela mão dele, provado por ele, porque verdadeiramente tudo que recebemos do Senhor para nossas vidas, né, nos enriquece. E o que verdadeiramente, o que nos enriquece vindo do Senhor? Sabedoria, conhecimento, graça, obediência, temor, fé, vigilância, né? Amor. Isso são tudo, né? Tudo que nós podemos verdadeiramente adquirir do Senhor e verdadeiramente, com tudo isso, sermos enriquecidos por Ele. E veste brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Aqui ele fala de uma roupa verdadeiramente recebida dele, santidade. Santidade, eu e você não adquirimos fisicamente, não adquirimos casualmente, não adquirimos neste mundo corrompido, neste mundo cheio de enganos, de mentiras, de erros. Estas vestes brancas adquirimos só através do Senhor Jesus. E é um conselho que ele dá para cada um de nós, assim como ele deu para esta igreja. Ele está dando para nós no dia que é hoje, através desta mesma palavra, que é uma palavra verdadeira. Veste brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Que verdadeiramente nós venhamos andar em uma veste branca, em uma veste de santidade, de pureza, e vestes verdadeiramente que os olhos humanos não veem nem contemplam, mas que o próprio Jesus contempla nós verdadeiramente e saberá quem somos diante da sua presença. E que unja os vossos olhos com colírio, para que o vejas. Nós, como ser humano, precisamos verdadeiramente deste colírio. E este colírio para nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, a cada dia abrindo os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos ter uma visão verdadeiramente de como que Deus é. Uma visão verdadeiramente de querermos conhecer como é os céus por dentro. Como que é a plenitude de um Deus verdadeiro, de um Deus santo, de um Deus que nos chamou, que nos santificou, que nos tem restaurado a cada dia. Necessitamos deste colírio. Este colírio é o Espírito Santo de Deus, nos dando uma visão de quem é Ele, como é que Ele é. E verdadeiramente continuamos. Aí ele fala da decadência espiritual, né, de cada um de nós. E aí ele no 19 diz: eu repreendo e castigo todos quanto amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui ele dá a oportunidade para esta igreja, né,
dizendo assim: ei, hoje eu repreendo e castigo todos quanto amo. O Senhor estava dizendo para aquela igreja que ela era amada dele. E como amada dele, ele estava ali repreendendo e castigando. E dando a oportunidade, dizendo: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Dava dando oportunidade para que eles viessem enxergar que eles eram amados de Deus e que era necessário. Era um momento de arrependimento, era o momento de se arrepender dos seus caminhos, das suas práticas, da vida que eles levavam, da prática que eles praticavam diante do Senhor. Da maneira como eles se rebelavam, da maneira como eles eram desobedientes. E esta palavra permanece a mesma palavra para mim e a tua vida. Vamos se despertar, igreja do Senhor, porque a qualquer momento os céus vão se abrir e o Senhor vai vir a segunda vinda para buscar uma igreja verdadeiramente que está santificada por Ele. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amados, o Senhor estava do lado de fora nesta igreja. Eis que estou à porta e bato. Ele estava aí batendo na porta. Batendo naquela porta, batendo na porta daquela igreja. Nos dias de hoje, quanto é que o Senhor tem dado oportunidade, em quantas portas, em quantos corações, em quantas mentes que o Senhor continua a bater, a bater, a bater com a sua palavra, com as pregações da palavra, é com evangelismo, é com visitas, a palavra dele ali sendo falada, a palavra dele sendo ouvida, a palavra dele ali, né, batendo. E quantos não dão crédito? Ainda fala assim: se alguém ouvir, ele ainda fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Tem visita melhor do que essa? Tem visita melhor do que a palavra do Senhor vir ao nosso encontro, vir ao encontro da nossa mente, vir ao encontro do nosso coração e nós abrir o nosso coração verdadeiramente, não se fazer que estamos ouvindo só por acaso, endurecer o coração, mas sim abrir o nosso coração, a quebrantar o nosso coração, dar oportunidade para a voz de Deus, dar oportunidade para a palavra de Deus, chamar Jesus para dentro do nosso coração, para que Ele venha iluminar, para que Ele venha entrar, para que Ele venha fazer morada. Essa é uma visita que esta igreja rejeitou. Esta é uma visita de Jesus que esta igreja não fez caso. Mas esta palavra está sendo direcionada neste momento a você que está ouvindo esta palavra. O Senhor Jesus está batendo na tua porta, o Senhor está batendo na porta do teu coração. O Senhor com a sua palavra está dizendo: se abrirem, se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor está dizendo: se você abrir a porta do seu coração, ele entrará e fará morada no seu coração, fará morada na sua vida, fará morada na sua casa. E ele ainda finaliza com uma promessa. Esse Deus é maravilhoso, ele tem promessa para todos nós.
E não foi diferente para esta igreja. Ele prometeu, dizendo: e ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Igreja, essa promessa é maravilhosa, porque é uma promessa o qual ele fez, dizendo assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Está ali o trono, está o Pai, está o Filho. E ele diz: ao que vencer, ele vai, ali compartilhar daquele trono com todos os demais que vencer, para se assentar com ele no trono. Tem promessa mais tremenda, tem promessa mais gratificante, tem promessa mais gloriosa, tem promessa mais linda. E essa promessa Jesus fez para esta igreja e está fazendo a mim e a você agora, através desta palavra. A palavra permanece a mesma. E aqui ele fazendo esta promessa: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no meu trono, assentei com meu Pai no meu trono. E ele finaliza: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para esta igreja e para mim e para a sua vida, para esta igreja, Jesus, em primeiro lugar, ele se apresenta para esta igreja como ele é e se apresenta quem ele é para esta igreja. Depois, ele mostra para esta igreja e se apresenta para esta igreja, dizendo: eu te conheço. Eu conheço as tuas obras. Depois ele se apresenta para esta igreja, fazendo o diagnóstico desta igreja, dizendo: ei, eu sei quem vocês são. Eu conheço o que vocês fazem. E eu sei todas as vossas obras. Sei que vocês dizem que são ricos, que são possuidores de bens, mas vocês são miseráveis, são pobres, vocês são cegos e são nus. Fisicamente e materialmente, Jesus deixou passar tudo a limpo e levou verdadeiramente aquele povo para conhecer de perto quem era Jesus e o que verdadeiramente ele queria para com aquela igreja. Da mesma maneira, nos dias de hoje, para mim e para a tua vida. O que Jesus verdadeiramente quer de mim e quer de você? E depois ele dá um conselho para esta igreja. Ele está dando um conselho para mim e para você. Ainda dá tempo. Ainda há oportunidade. Ainda te aconselho-te que ainda dá tempo. Compras de mim, compres ouro provado no fogo. Aconselho-te que de mim compres. Ele não está falando para você ir no mercado da fé, ele não está falando para você ir no culto de libertação, ele não está dizendo para você participar da campanha da prosperidade, ele não está falando para você buscar aí no mercado gospel, ele não está falando para você correr atrás de A e nem correr atrás de B. Ele não está dizendo para você subir um monte de joelho, ele não está falando para você dar 100 passos de joelho, ele não está dizendo para você comprar nada de ninguém, nem de alguém, nem de lugar nenhum. Ele está dizendo: aconselho-te de mim que compre ouros provado no fogo. Ele quer que você compre verdadeiramente dele. O quê?
santidade, fé, graça, conhecimento, verdade. Porque hoje, quando nós olhamos ao nosso derredor, se tem de tudo. O que se diz igreja se transformou em um comércio ao ar livre. Se tem de tudo. Você quer isso, você dá isso, você recebe isso. Só tem que com Deus ninguém negocia. Deus não faz negócio com ninguém. Nosso Deus, ele não faz negociação com ninguém. Jesus jamais na sua palavra ele disse: ei, tu me dá tanto e eu te darei o que tu quer. Mas na sua palavra ele diz assim: se vós estiver de mim e as minhas palavras estiverem em vós, é necessário eu e você estarmos nele, na sua palavra, na sua vontade, no seu querer, lhe obedecendo verdadeiramente. E aí a palavra dele estiver dentro de nós, tiver em nosso coração, na nossa mente, gravado, verdadeiramente, né? Gravado, né? Pelo dedo de Deus. Aí sim. Isso verdadeiramente nos enriquece. Nos enriquece. Nos enriquece verdadeiramente espiritual, para que nós não ande nus, mas com roupas brancas. Isso fala da nossa alma verdadeiramente. E colírio, uma visão espiritual, uma visão que verdadeiramente olha para o alvo, que é Cristo, olha para o alto, né? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Se nós temos uma visão, né, voltada para Cristo, se verdadeiramente estamos enxergando, vamos enxergar o quê? Cristo, os céus, a vontade de Deus para conosco, para a nossa vida. E aí ele continua como oportunidade, né? No versículo 20, ele continua como uma oportunidade. No 20 ele continua como visita, visitando esta igreja. No 21 ele dá a promessa e depois ele conclui: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Jesus continue dando graça e te ajudando a cada dia, te agraciando com esta palavra e te dando oportunidade. E que você aproveite esta oportunidade, porque ela é de Deus. Amém?